Mandar. Começou bem. Pronto. Começamos bem, gente. Oi, aqui é o Sérgio Teixeira Júnior e esse é o boletim diário do Reset na COP, direto de Belém. Hoje é sábado, dia 15 de novembro, e a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Eu tô aqui com a equipe do Reset que tá cobrindo a COP 30, numa salinha, num quiet room aqui no centro de imprensa. Tô aqui com a Vanessa Dashi, que é a fundadora e publisher do Reset, a Thaís Fôlego, que é a editora assistente do Reset, e o Eduardo Laviana, que você já ouviu várias vezes no nosso boletim. E a gente vai bater um papo, vamos contar um pouco das nossas experiências aqui. Eu já tinha participado de coberturas da COP, mas os três estão cobrindo a COP pela primeira vez, e a gente vai contar um pouco dos bastidores, o que acontece aqui, né? E, enfim, trazer umas impressões, que eu acho que é interessante, porque as notícias não transmitem muito bem a loucura, nem o calor que tá aqui. Quem quer começar? Ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Pergunta pra Vanessa. Vanessa, você já editou várias matérias de cobertura de COP que eu escrevi de vários lugares. Você tinha alguma expectativa e o que você tá achando até aqui nessa primeira semana? Pois é uma loucura, né? Lembrando que a gente já cobriu COP até sem ir para COP, você lembra? Verdade. Pela primeira vez, a gente cobriu a distância e hoje eu vejo que é uma insanidade, assim, a gente não tinha noção do que estava fazendo naquele primeiro ano em que a gente foi cobrir a COP. Qual que foi? Foi em 2021, COP26 de Glasgow. Glasgow. A gente estava em casa, era pandemia, né? Tinha muita restrição para viajar também, a gente cobriu a distância. Hoje, estando aqui, eu vejo que é completamente uma falta de noção mesmo tentar fazer isso. O mais interessante da COP é justamente o fato de você encontrar todo mundo que importa nessa agenda no mesmo lugar. Isso é uma loucura. Você tem governo, você tem terceiro setor, você tem muita gente do setor privado, das empresas, do mercado financeiro, investidores, e todo mundo se encontra e as conversas fluem. Eu estou muito impressionada com isso, assim, com o volume de informação que você, como jornalista, tem acesso num lugar como esse, onde está todo mundo, né? Tem uma sensação de FOMO, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de estar perdendo coisas, mas é que está acontecendo tanto também, especialmente por ser uma COP no Brasil e ter tantos anúncios relacionados ao assunto que a gente cobre, né? Mas uma outra sensação que eu sempre tive é que a gente não vai conseguir escrever nem perto de metade de tudo que renderia, né? A gente acaba conhecendo pessoas, tendo ideias que provavelmente vão render frutos lá na frente, mas tanta coisa, tanta informação, Com né? certeza. Para jornalista é um... Não, aqui na equipe acho que tá todo mundo com um bloquinho cheio de anotações de pautas futuras, né? Como a gente diz no nosso jargão, aqui as nossas ideias de reportagem são pautas. E eu ontem saí do cativeiro da Zona Azul, né? Da Blue Zone. É verdade. E fui circular por algumas casas e realmente, assim, eu tava topando com pessoas no meio da rua, as pessoas indo de um evento para o outro, né? Algumas pessoas eu estive em 4 lugares diferentes ontem, encontrei em 2, 3 lugares, porque as pessoas realmente circulam muito para tentar dar conta de tudo. A gente fica com essa sensação que chegou e perdeu a fala principal, alguma informação, mas isso a gente tem essa sensação aqui dentro da COP também, né? Dentro da Blue Zone, da Green Zone, a sensação é que você está olhando para um lado e perdeu algumas outras 5 coisas enquanto isso, né? É verdade. Mas eu acho que tem para jornalista, o mais legal, na minha opinião, é estar no lugar onde estão todas as pessoas, várias delas que a gente gostaria de entrevistar ao longo do ano e que não ia conseguir, e aqui tem a chance, pelo menos, né? Nossa, sim, muita emoção, né? É gostoso, é uma parte, é chato, dá trabalho, cansa, e esse ano tem outros desafios que a gente vai falar depois, mas é muito legal. Eu acho que tem um encontro também de... Essa é a Thaís. Thaís, se apresenta, Thaís. Desculpa, pessoal, eu sou Thaís Fôlego. Eu que venho do jornalismo financeiro, principalmente, eu acho que aqui tem um encontro que a gente não vê em outros lugares, que é isso, assim, é o executivo de banco falando lá na Green Zone para pessoas locais, é isso, assim, cidadãos que vieram porque sabiam que estava acontecendo esse evento, e é o tipo de encontro que eu nunca tinha visto. Eu tenho
tenho 20 anos quase de jornalismo e eu nunca tinha visto isso. E aí é isso, assim, você encontra o que a Vanessa falou, né? É governo, é banco, é empresa, é ONG, é sociedade civil. Eu, lá em 2006, quando eu comecei no jornalismo econômico, eu nunca imaginei um banco trabalhando com uma ONG, sabe? E isso é o tipo de coisa que a gente vê na COP e nas construções dos projetos, né, enfim, verdes e das iniciativas, porque se não for colaborativo, as coisas não vão sair do papel, né? Sim, e a gente vai falar também um pouquinho, depois a Vanessa vai contar a história da entrevista que ela fez com a Cristina Figueres, que vai sair na segunda-feira, mas é interessante, né, porque a Cristina Figueres falou isso na entrevista, vou dar só um pequeno spoiler, né, que as COPs estão, essa presença das empresas aqui, que, enfim, a gente pode debater o assunto, né, se elas deveriam estar aqui nesse número e tudo mais, mas é um fato, elas vão ter que estar, e já estão, né, e elas que estão fazendo as coisas acontecer, né, e a presença da COP tem deixado isso muito claro também, com toda essa ideia da agenda de ação, da ideia da implementação. Tem os governos nacionais, que são as partes da Conferência das Partes, né, eles têm um limite de até onde eles podem ir, né. Sim. Segundo a Cristina Figueres, as COPs agora são do setor privado. Essa é a visão dela, né? Que é isso. Cada vez mais empresas aqui, e ela usou o termo transborda, né? Um entusiasmo que transborda, assim, porque realmente é um volume alucinante de pessoas neste calor de sauna. É importante a gente mencionar, para quem não sabe, a Cristina Figueres era a secretária executiva da Convenção do Clima da ONU, quando o Acordo de Paris foi firmado, né, em 2015. É uma das arquitetas principais do Acordo de Paris. E uma diplomata que, enfim... Costarriquenha. Costarriquenha que está reconhecendo, enfim, afirmando que agora as COPs são do setor privado. Eu acho interessante essa visão. Nem todo mundo vai concordar, né, mas eu acho que é a realidade. Eduardo Laviano, nosso repórter, que é de Belém, que voltou para casa, a única pessoa que está em casa... aqui na COP, me dá da nossa equipe, né? Da nossa equipe. Dá as suas impressões da cidade. Primeiro, me conta como você está vendo a cidade, você que conhece, enfim, nasceu e cresceu aqui. Quando o Lula falou pela primeira vez da possibilidade de uma COP no Brasil, foi lá na COP do Egito, né, em Sharm el-Sheikh. Eu era um repórter local, cobrindo muito especificamente a Amazônia, a sustentabilidade, em um caderno bilíngue de um jornal local daqui. E eu fiquei encantado com essa possibilidade, mas achando que não iria rolar. E aí todo dia eu saio de casa e vejo que rolou. Rolou pro bem e pro mal. Seja nas filas, seja no calor, seja nas pessoas reclamando dos protocolos de segurança, seja nos protestos que acabam ali atrapalhando o cotidiano, e pro bem também. Porque todo dia a minha DM no Instagram tem 20 pessoas me mandando: olha só o que esses gringos aprontaram na Praia do Outeiro. Aí, tipo, esse é o sinal de sucesso da Copa pros meus amigos. É eles comendo queijo coalho na praia, na frente do Transatlântico, ouvindo brega. Então é muito interessante essa mistura de sentimentos que a COP gera, né? Você tem pessoas que eventualmente reclamam de uma falha de estrutura ali, de segurança, mas também tem esse encontro cultural que está sendo muito exposto nas redes sociais e na imprensa local, que de certa forma aumentou a autoestima do paraense nesses últimos dias. E então isso é muito interessante, é legal ver que de alguma forma o Pará e Belém estão no centro do mundo e que as pessoas que moram aqui estão se reconhecendo nesse local de protagonistas por um tempo. Mas você diria que a sensação dos seus amigos daqui, da sua família, é mais positiva, é médio, é negativa? Como se avalia? Eu acho que tem uma parcela das pessoas que ficam chateadas toda vez que alguém reclama de preço de coxinha, ou então reclama do calor e expõe isso na internet, e aí ficam super defensivas e bairristas em relação ao Pará. Existe uma parcela das pessoas que tá meio, assim, vivendo a vida. A vida tá seguindo enquanto a COP tá acontecendo. Então, eu conversei com uma amiga que é psicóloga numa escola, e eu perguntei pra ela: as crianças estão indo lá pra COP, elas estão engajadas no clima? Ela falou: amigo, pior que não, nenhuma delas falou que vai. A maioria vai viajar pra tentar fugir enfim, da cidade que tá muito agitada. Então, acho que tem isso. Acho que tem um engajamento muito grande, mas também tem as pessoas que precisam ir pro trabalho, que estão aproveitando para tirar férias. Acho que tem esses dois lados aqui da cidade. Mas a gente que é de fora, né, a gente sente, assim, muito acolhedor, né? As pessoas têm sido extremamente acolhedoras, gentis, prestativas. Não sei, eu tô me sentindo muito à vontade aqui. Eu já tinha vindo a Belém e eu sinto que as pessoas, pelo menos as que estão em contato direto, né, com quem é de fora, têm sido muito bacanas, assim, é muito gostoso. Eu ouvi conversando com uma pessoa de uma ONG,
num momento, num dos raros momentos que eu consegui sair daqui e ir para um bar, né, que a gente precisa fazer também, foi antes de consertarem o ar-condicionado, e eu tava reclamando do calor e tal, e essa pessoa foi a muitas COPs, né, uma longa experiência em COPs, e ele falou, olha, não tá ruim. E aí ele olhou pra coisa um pouco de um pouco mais longe, e aí fez muito sentido pra mim. A primeira COP que eu fui foi 4 anos atrás no Egito. Eu me lembro, e eu ouvi várias pessoas, várias mulheres me contando que elas chegavam no hotel, colocavam uma cadeira na porta do quarto. Com medo, né? Com medo. Isso é uma coisa que não tem aqui. Então, assim, tá calor? Tá. Às vezes falta água no banheiro? É um problema, mas assim, mas não é só isso, né? A despeito de casos de roubo Sim, né, que a gente sim. tem visto, roubo e furto de celular, principalmente na rua, em eventos, enfim, acontece, né? Mas eu acho que tem essa outra dimensão também, que a gente não... Sim. O fato de ser uma democracia também, né? Protesto, amanhã, a gente tá gravando isso numa sexta à tarde, amanhã vai ter uma marcha, né? A Marcha pelo Clima, que estão chamando de o funeral dos combustíveis fósseis. Adoro. Eu acho que vai ser um negócio gigante. Porque eu não posso estar enganado também, até deveria ter pesquisado isso antes de falar isso, mas que eu saiba, acho que essas marchas começaram em Glasgow. Ou pelo menos em Glasgow teve uma grande, depois a gente teve Egito, Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão. São 3 países em que você não pode falar nada, as pessoas não querem nem conversar sobre política na rua, porque tem medo de que alguém ou algum espião esteja te ouvindo e você possa desaparecer. E agora aqui a gente eu imagino que vai ser uma coisa muito grande, se as pessoas vão derreter no calor. Então, assim, isso dá assim, é bom, a gente reclama muito, e jornalista reclama muito, né? A gente trabalha muito aqui também, fica muito tempo aqui dentro, mas olhar um pouco de mais longe também, acho que dá uma outra perspectiva mesmo, né? E eu acho que tem essa coisa que a presidência brasileira falou, né, muito obviamente o Lula, né, falou de ser uma COP na Amazônia e a importância de incluir essas pessoas, e a gente tem visto como as pessoas de fato têm vindo para a Green Zone, né, então assim, a gente todo dia vê filas na Green Zone, então você enfrenta a fila, você entra lá, tá cheio, você vê indígenas e outras pessoas ocupando mesmo, assim, o chão, coloca, né, enfim, coisas para vender dentro da Green Zone, isso não está sendo, né, enfim, barrado. Crianças, o pessoal está trazendo as crianças. Eu fui cobrir um painel lá, e aí eu cheguei um pouco mais cedo, vi um painel anterior, e aí era isso, assim, era um painel falando sobre controle de fogo, e estava contando um case do Mato Grosso, então tinha lá o chefe dos bombeiros, e aí foi muito interessante ver como, assim, pessoas locais foram conversar com ele depois, assim, de chinelo, bermuda, porque obviamente é um lugar quente, é como as pessoas, né, enfim, circulam, e elas vieram assim para ver para ver palestras, não era, isso assim, não era só para pegar um brinde, elas sentaram para ouvir o que estava acontecendo. Então, acho que de fato essa intenção a gente tem visto as pessoas ocupando e fazendo parte das conversas. É bom explicar que a Green Zone é uma área... A gente está na Blue Zone, né, onde acontecem as negociações, onde ficam jornalistas, os diplomatas. E aí a Green Zone que é separada, e aqui para entrar na Blue Zone você precisa de uma credencial, e a Green Zone é aberta ao público, e que é muito interessante, que é um tipo de Green Zone também, que eu nas COPs que eu fui, não vi. Não eram tão democráticas. Efervescentes e democráticas, né? Sim. Porque a Green Zone é um espaço que é montado pelo país sede, então ele pode colocar lá o que ele quiser. E aqui no Brasil tentaram refletir um pouco de tudo que tem, né? Tem empresa, mas também tem, enfim, muita ONG, muita entidade... setorial, de classe. Muita ONG, entidade de classe, entidade setorial, enfim. E o mais legal é que essas pessoas da vida real estão tendo esse contato, né? Ô, gente, e o Sérgio falou que jornalista sai para tomar cerveja só de vez em quando aqui, né? Eu acho que é legal a gente contar que quando tudo acabam os eventos, os painéis, o pessoal vai embora e os jornalistas ficam no cativeiro. Nosso trabalho está apenas começando, ou na metade, porque daí a gente vai gravar vídeo, gravar podcast, escrever matéria, montar boletim. Então a gente morre com farofa no fim da noite e vai descansar. Se a gente conseguir comer uma comida com um talher, né, sentado, decentemente, sem um computador na frente, a gente já tá feliz, né? É uma vitória. Então, assim, toda a programação noturna, que tem bastante, muito happy hour, jantares e tal, a gente acaba perdendo, infelizmente. Eu queria falar desse componente de participação popular que a Thaís mencionou. Ai, desculpa, né? Depois você inverte, tá?
porque eu cortei o barato do componente. Esse componente da participação popular é interessante porque muitas associações e grupos de pessoas se reuniram aqui em Belém desde que a COP foi anunciada aqui para tentar se preparar para esse momento. Então tem um movimento que já ocorre há 2 anos, que é a COP das Baixadas. Baixadas é como a gente chama as favelas aqui em Belém, né? E que reuniu pessoas da periferia de vários bairros e fizeram uma COP paralela aqui em Belém, enquanto estava rolando a COP em Dubai e também enquanto estava rolando a COP em Baku, nesse preparatório de não só instruir as pessoas, mas lembrar elas do poder da mobilização. E a gente vê essas pessoas circulando, gente do Jurunas, da Terra Firme, do Guamá, que está participando de eventos que gerentes e diretores e presidentes de bancos estão. Então isso é muito bacana mesmo. Acho que é bom a gente pensar por esse lado, porque a gente não sabe se as outras vão ser assim, né? Tem uma possibilidade de ser na Turquia, que também está num regime autocrático, então é bom a gente valorizar isso mesmo. O interessante é que, inevitavelmente, a COP virou um assunto que interessa a todo mundo, porque, enfim, né, estamos vendo a mudança do clima e está tendo esse esforço de, pelo menos em alguns países, de trazer, de se aproximar do mundo real. E acho que esse é outro tema que eu queria colocar aqui para discutir para vocês, porque a gente tentou, né, conversar um pouco, estudar um pouco o assunto das negociações, que na primeira semana, a não ser algumas pessoas que estão, ou as pessoas que estão obviamente negociando, mas alguns jornalistas que só cobram essa parte da negociação, a gente não olhou muito, mas particularmente essa semana não teve muita notícia de negociação. Eu queria a impressão de vocês, se vocês esperavam circular pelos corredores, conversar com os diplomatas, o que vocês estão achando desse lado que é a COP de verdade, né? Que é a COP oficial? Eu acho que a gente é um público, um recorte, né? Porque a gente já sabia, já veio para cá sabendo que as negociações, assim, muito do que já tinha que ser negociado do Acordo de Paris já foi, né? Então a gente também não tinha uma alta expectativa, talvez até gostaríamos de ser surpreendidos positivamente se realmente sair alguma coisa em relação à saída dos combustíveis fósseis e tal. Mas então acho que nesse ponto não, vocês sim? Eu acho que era isso mesmo. No caso, a gente foi surpreendido pela história do roadmap dos fósseis Dos ontem, fósseis, né? exato. Que a gente não estava esperando, né? Enfim, eu especificamente cobri, né, a pré-COP, né, em Brasília, Sérgio cobriu em Bonn, né, voltando, falando que, né, esse assunto tinha sido interditado lá, a gente não estava esperando e ele apareceu nos primeiros dias, né, então eu fui surpreendida nesse sentido e aí tentar entender como esse assunto pode, de fato, entrar ou não nas negociações, né, tem sido um exercício, né, e como explicar isso em português. É verdade. Mas você sabe que uma coisa que eu acho que me impressiona, isso sim me impressiona, que eu não tinha ideia, é a quantidade de salas de negociação de temas diferentes e que você vê comitivas e subgrupos de comitivas de países entrando todo dia, né, fazendo fila para entrar para discutir e você vê que eles estão lá dentro negociando, que eu não fazia ideia, né, de longe, que tinha tantas negociações em paralelo, são inúmeras, eu não sei quantas salas tem aqui nesse corredor, né, que a gente passa por todas elas para chegar aqui no centro de imprensa da COP, que é gigante, e eu fiquei chocada, porque eu falei, é muita conversa que acontece e a gente não faz ideia e certamente a gente não consegue cobrir 1/3, né? Eu acho que são 145 itens da agenda, uma coisa assim. Muitos são itens burocráticos, tem coisa que eles aprovam o orçamento da UNFCCC, né, que é a Convenção do Clima, coisas triviais quase, mas tem muita coisa que eles discutem até hoje. Itens do protocolo de Kyoto, que foi aprovado em 97, que ele é irrelevante hoje, mas ele ainda existe. Conversas, né? Interessante E é isso, curioso né? também quando a gente chega cedo aqui, você vê muita gente chegando. Se chegar mais cedo, a gente nunca chega super cedo, mas se chega... Porque a gente sai super tarde, que fique claro. Não é que a gente tá aqui a passeio. Exato. Porque... Saímos às 10 da noite ontem. E a gente tem trabalhado até meia-noite vários dias. Mas se você chega cedo, você vê quem tá entrando é o pessoal de paletó, de pastinha, são os diplomatas, os negociadores, assim, esse pessoal trabalha tanto quanto ou mais do que jornalista. Eu sempre digo, em COP só trabalha mesmo
negociador e jornalista. Olha, eu não sei se eles se divertem, mas pelo menos a gente tá se divertindo na Exato. loucura, né? Eu tenho a impressão que o trabalho deles é um pouco mais chatinho, assim, mais tedioso do que o nosso, que ficamos aqui correndo de um lado para o outro, né? E ontem a gente teve uma conversa, eu e a Thaís, com um representante do WWF, ele tava contando que Já tem até uma sala, eles falam, não entra na sala, tá o não entra na sala que tá muito calor. Então tem alguns que são obrigados a ficar nas salas em que não tem ar-condicionado, imagina. Mas eu espero que hoje já tenha melhorado, né? Porque desde ontem acho que as coisas começaram a tomar um outro rumo aqui, né? Depois da carta da ONU, pelo menos. Eu não voltei no pavilhão, na parte dos pavilhões dos países e organizações, mas a hora que eu entrei eu senti mais fresquinho hoje. Tava um pouco mais fresco, mas eu acho que ainda não tá. Mas ainda tá calor. Hoje eu fui lá ver, né, o lançamento do EcoInvest no Pavilhão Brasil e tá muito calor, pessoal com leque ainda, Nossa. homens com pizzas nas sério. camisas. Outro dia, um dos eventos que eu cobri no pavilhão do BID, que não é um pavilhão grande, né, um stand, eles chamam de pavilhão, mas na verdade são stands, né, de países e organizações. Sei lá, cabiam umas 30 pessoas ali dentro, talvez. Máxima. E tava o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, o Ilan Goldfein, presidente do BID, tava o governador Helder Barbalho, aqui do Pará, tava a ministra Simone Tebet, tava o presidente da Caixa, um monte de autoridades, zero ar, não tinha um ventilador, porque inclusive os ventiladores queimaram, porque aqui é 220, eles trouxeram ventiladores 110, queimaram 4 ventiladores, e era assim, né, o Aloysio tava empapado, a camisa encharcada, ele até fez aquela brincadeira, né, da sauna, que bom que estamos aqui na sauna do BID para queimar o pirarucu, o filhote e o tambaqui. Mas gente, é inacreditável, né? Isso aumenta o nosso cansaço, né? Porque trabalhar no calor é um horror. Teve uma executiva num painel que eu cobri anteontem, que acho que foi o dia, né, que estava bem, bem quente, que ela comentou, ela trabalha numa organização internacional, com sede na Suíça, e ela comentou, inclusive eu estou achando bom que meus amigos europeus estão passando esse calor para saber o que é viver num planeta mais quente. Então as pessoas estão fazendo esse tipo de relação também. Eu acho que é um comentário que eu ouvi também de algumas pessoas, mas por outro lado, as pessoas vêm aqui para trabalhar, quer dizer, a maior parte delas vem aqui para trabalhar e tava um calor desumano. Inclusive, teve relatos de pessoas que desmaiaram, foram para o ambulatório, eu vi um monte de socorrista pelos corredores, sim, né? Não, ambulâncias aqui na frente, né? Acho que num número até maior do que em outros dias. Eu senti que aumentou aqui o número de ambulâncias. Eu acho que a gente tem que falar um pouco do caos, não do caos, não tá um caos, né? Vamos ser honestos, não tá um caos. Caos não tá, e eu acho que foi se ajustando ao longo dos dias também, quantidade de comida, né, que no começo foi muito difícil, hoje você consegue comer bem melhor. Eu comi um arroz paraense com camarãozinho aqui hoje, que tava uma delícia. Sim, eu também comi o arroz paraense, tava ótimo, mas a fila do cairu continua grande, porque os gringos descobriram o cairu, gente, tá sucesso puro. É um sorvete incrível daqui, viu? Morram de vontade de comer, porque só tem aqui. Mas eu acho que foi se ajustando, não tá um caos, concordo, mas é isso, né? Você percebe que as estruturas poderiam ser um pouquinho melhores, a qualidade das divisórias do banheiro, né? Que chacoalham quando você vai apertar o sabão, esse tipo de coisa, assim, que a gente esperava que fosse um pouquinho melhor, mas... Eu falei da carta da ONU no boletim anterior, mas uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a reclamação, além da segurança, o que me chamou a atenção foi a questão dos escritórios das delegações, né? Que cada país tem uma salinha lá, Brasil, China, que é onde os diplomatas trabalham, e diz que estão, assim, ainda não estão prontas. Pô, estamos na metade da COP, né? Isso é um pouco um desrespeito, com o processo, inclusive. Hoje uma pessoa do governo brasileiro entrou aqui no Media Center, né, e ele comentou, poxa, mas tá muito bom aqui, né, parece. Interessante, acho que eles não querem desagradar a imprensa, né, porque, imagina, repercussão negativa. Realmente, aqui a gente tem água gelada, tudo funcionando, a internet tá ótima, o ar-condicionado funciona desde o começo, faltou água no banheiro aqui e ali, mas foi pontual. Estamos sendo bem tratados, né, gente? Mas olha, tratar bem a gente não tá impedindo de
todos os jornalistas estarem fazendo matérias. No começo era o preço das coisas, depois foi o calor. E é meio tradicional nas COPs também. Mesmo nas COPs mais bem organizadas, sempre tem uma matéria reclamando de alguma coisa, porque, enfim, né? O jornalista gosta de notícia ruim, né, gente? E acho que na era das redes sociais, esse tipo de coisa gera muito like, viraliza, as pessoas compartilham. Então você tira o trabalho de você fazer uma matéria escrita, que talvez não fosse ficar muito grande, de preço de coxinha e preço de bolo, e você transforma isso num vídeo de 1 minuto, que gera muita repercussão pro veículo e viraliza. E é isso, se um faz, todo mundo vai fazendo efeito dominó também, né? Gente, a gente aprende na escola de jornalismo que good news are no news, né? Exato. Porque, assim, se não for o senso crítico do jornalista, que tem que estar, né, na veia, correndo na veia, a gente não faz o nosso trabalho. Então, é isso, é da nossa natureza ser chato, Exato, né? exato. Reclamar de tudo, tem sempre procurar o que não tá funcionando, porque esse é o nosso papel também, né? E os preços caíram depois das matérias, né? Foram, tá teve vendo? um bônus aí, né? Sim. Mas eu acho que tem uma outra coisa que isso eu realmente não sei avaliar, mas eu acho que a expectativa em relação à COP no Brasil foi muito maior, assim, a ideias, falar-se de COP, as obras na cidade, né? Eu acho que nenhuma outra cidade teve uma expectativa tão grande, tanto dentro da cidade quanto no país. Então, e aqui a gente tem 50 mil pessoas que são credenciadas, mais ou menos. A gente vai saber o número oficial no final das 2 semanas. Elas querem saber como é. Claro. E acho que acho que a ideia desse episódio também é um pouco falar isso, contar um pouco, né, desse bastidor, porque a gente, naquela cobertura que a gente fez à distância, né, a gente não tem a menor noção do que é. Não tem a menor noção. Não tem. E aqui tá interessante também, acho que é bacana falar que a cidade tá bonita, né? Muito. A cidade tá linda, tem casas, né, de várias instituições espalhadas por todo lado. O trânsito fica complicado, porque realmente tem muita coisa, não sei se nas outras COPs era assim, mas aqui tem realmente muitas casas e espaços criados, né, ou adaptados, né, casas noturnas, baladas que viraram lugares, assim, corporativos para receber pessoas, tal, que estão... levaram um banho de loja para se adaptar e muito deslocamento entre esses lugares, e as pessoas reclamam, né, que às vezes não chegam. Outro dia uma ex-ministra brasileira disse que ia ser painelista, não conseguiu chegar, porque realmente, se você não se programar, você fica travado no trânsito de Belém, que está muito intenso. Mas tá bonito. Eu realmente tô gostando muito daqui, gente. Então agora vamos terminar. Queria pedir para cada um de vocês falar um destaque da primeira semana. Pode ser profissional, uma matéria que a gente fez, uma entrevista, uma conversa que talvez não tenha rendido uma matéria, alguma coisa que a gente viu dentro ou fora da COP. Vamos começar com a Vanessa, acho que eu já até sei o que ela vai falar. Tô muito previsível, né? Acho que o meu caso mistura profissional, mas vai além, porque eu realmente fiquei muito tocada pelo episódio, que foi justamente tentar, né, e conseguir uma entrevista com a Cristiana Figueres, da forma como aconteceu, porque eu fui a um desses eventos privados onde ela falaria, e com a expectativa apenas de ouvir, uma sucessão de fatos lá aconteceram, que eu consegui falar com ela e dizer que eu estava pedindo uma entrevista, se ela poderia considerar, e contei um pouquinho brevemente da minha história e tal, da fundação do Reset, e ela falou: nossa, mas por que você fez o Reset? Por que você saiu do seu emprego para fazer o Reset? Eu expliquei que o objetivo era precisamente cobrir transição da economia, né, para transição climática e também para uma economia mais justa, e ela gritou, deu um grito, me abraçou e falou: não, vamos fazer agora. Aí eu assustei, porque eu não esperava, eu falei: agora? E ela: sim, carpe diem. E me puxou pela mão, enfim, a entrevista vocês vão poder ver na segunda-feira, mas acho que esse é o meu momento. E é legal também quando a pessoa ela já é uma pessoa muito carismática, né, e calorosa, mas quando você vê que a pessoa tá interessada em te dar uma entrevista, aí fica uma pessoa ainda mais como ela, fica muito melhor, né? O bacana dela é isso, ela se interessa pelas pessoas, porque não foi só comigo, né, ótimo que rolou, mas ela ouve, ela dança, né, eu fiz um vídeo dela dançando com as pessoas, ela é muito alegre, ela tem uma energia que não termina, não sei como, e é isso, ela realmente gosta, é um ser humano.
Thaís. Eu tô realmente gostando muito desse encontro de pessoas. Então, eu que, né, trabalhei isso no jornalismo econômico, tô encontrando vários amiguinhos do jornalismo econômico, trabalhei no terceiro setor, tô encontrando os amigos do terceiro setor. Então, outro dia fui ao banheiro, saí, dei de cara com Viviana Santiago, que hoje é diretor executivo da Oxfam, que a gente entrevistou outro dia para uma matéria, né, sobre taxação de grandes fortunas que eu conheci no terceiro setor. Então, eu tô me divertindo com isso, assim, encontrei amigos do jornalismo independente. Então, esse encontro de pessoas, que é isso, estão cobrindo perspectivas muito diferentes da nossa, inclusive, tem sido, acho que, o ponto alto. Legal. Eduardo. O meu ponto alto são 2 momentos, mas eles ocorreram no espaço de 2 minutos, que foi quando a gente foi buscar a credencial, e aí a Daniela Chiaretti, jornalista Master e Ultra Blaster do Valor Econômico, que eu leio todo dia, Nossa musa. né, nossa musa, disse que lê as minhas matérias, que adora, que me acha ótimo repórter, e especificou, ela não estava sendo gente boa, ela falou de uma matéria específica para me deixar claro, né, que ela não estava mentindo. Eu adorei essa entrevista com o prefeito, que foi uma matéria super bombada do Reset, que eu entrevistei o prefeito de Belém pré-COP. E aí, 1 minuto depois, um jovem me abordou na rua: Eduardo, você é o Eduardo? Aí eu: sim, sou eu. Nossa, você foi dar uma palestra no meu primeiro semestre de jornalismo lá na Universidade da Amazônia. E foi super legal, e eu vou trabalhar aqui na COP como repórter e tal, super bacana te ver. Aí eu fiquei assim, meu Deus, estava no meio ali do encontro, né, entre a geração mais sênior e experiente e a geração mais nova. Então, tem muitos encontros aqui nessa COP. Eu estava conversando com a Vanessa de que é interessante ver como a vida seguiu. Eu fui embora de Belém, mas toda vez que eu tô passando no corredor, alguém vem falar comigo, e aí eu me sinto super em casa, né? Porque lá em São Paulo eu brinquei com o Sérgio que lá em São Paulo eu sou MDF, mas aqui em Belém eu sou madeira de lei. Então, todo mundo sabe quem eu sou, e é muito bacana isso também. Então, esses encontros acho que tá sendo a melhor parte. Você é famoso aqui em Belém, pra falar a verdade, Ele é né? uma estrela Uma aqui, né? estrela, é verdade. Eu vou pensar, eu não sei qual é o meu momento da... É ter todos nós com você, Sérgio. Você não Mas é eu keep, mas... Exato, né? Mas teve a entrevista com o Rockstrong, que foi... Foi isso super legal, isso foi... Tá publicada no Reset. Vou falar 2 coisas também. A primeira é uma certa sensação de alívio, que tem bastante imprensa internacional aqui, porque em algum momento eu temi que essa COP fosse realmente dominada pela imprensa brasileira, que seria um problema, eu acho, né? Então é importante que reencontrei algumas pessoas que eu sempre vejo. Essa é uma coisa. E a outra coisa é que, eu não quero ser piegas aqui, mas esse zoom que está acontecendo do petróleo, dos combustíveis fósseis, né, de alguma declaração, eu não sei, pode ser que saia alguma coisa assim realmente histórica daqui de Belém. Enfim, falta mais de uma semana para a Gente, o COP acabar. Sérgio sendo otimista. Meu Registrem esse momento. Então. Ele é o Mr. Dunn da nossa equipe. Mas não, eu acho que vai ser muito legal. Obviamente não vai ser um acordo de Paris, né? Nem perto disso. Mas pode ser um momento, assim, sabe? Um momento de virada importante, que seja lembrado. E eu torço para que isso aconteça, não só porque a gente está aqui, né? E que a gente vai poder testemunhar, mas... Legal, né? Porque eu tô acompanhando esse trabalho da presidência do Brasil na COP, e eu acho que eles, primeiro, têm sido obrigados a responder por problemas que eles não têm nenhuma responsabilidade, né? E acabam sendo a cara de tudo. Segundo, que eles são muito... Sim, porque a organização não é responsabilidade da presidência da COP. Acho que é bom você dizer, porque as pessoas não sabem, né? Exatamente. Que isso é uma obrigação do governo brasileiro e não da presidência da COP, né? Que são coisas diferentes. Coisas diferentes. E eles são muito receptivos, muito abertos, e isso é muito transparentes, né? Dentro do possível, mas eu acho que isso é muito, muito legal também, como jornalista, poder esse tipo de acesso, que é um privilégio, e eu acho que é uma honestidade muito grande. E seria legal mesmo, sabe? Sei lá, não sei que vai ser uma declaração de Belém, não sabemos. Pode ser que não dê em nada também. Eu diria que até é mais provável. Mas se acontecer, vai ser muito legal. E acho que a gente vai ter vivido uma coisa que pode, sei lá, ser histórica. De novo, não vai ser um acordo de Paris, mas vai ser muito legal ter visto isso acontecer. E que saia de Belém, né? Exato. E acompanhem que
queria registrar que agora nós não sabemos onde vai ser a COP do ano que vem, mas a de 27 a gente já sabe, e eu já estou na disputa para cobrir esta COP com o Sérgio Teixeira. Acompanhem esta briga da equipe. É verdade, exato, e temos que saber onde vai ser a COP do ano que vem. Essa notícia a gente está devendo. Gente, obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Thaís. A gente volta na segunda-feira com um episódio em colaboração com a Economia do Futuro da Melina Costa para dar um update do que aconteceu de negociação, do que esperar da segunda semana. A gente se vê lá. Até mais. Esse boletim diário é uma edição especial do Carbono Zero e é produzido pela equipe do Reset. Acesse o nosso site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. A Vanessa Haddad é a publisher do Reset. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A Ana Paula Alfano é editora de conteúdos de marca e a Letícia Frazão é líder de marketing e experiência do cliente. A arte é do Rogério Testa e a edição do podcast é do Rafael Lana. A gente se vê de novo amanhã.